Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, agradeço a você que está aí ligado na TV Sim, canal 16.1, é o nosso horário desse encontro de todos os dias, né? De terça a sexta, mais precisamente, para a gente conversar um pouquinho, bater papo no nosso ponto de encontro do Bate-Papo das 6, pontualmente às 18 horas, né? Agradeço a sua audiência, você de toda a região norte, também da região metropolitana, que acompanha pelo canal 16.1, a região sul também, nosso sinal chegando a Cachoeiro, enfim, abrangendo todo o estado do Espírito Santo, a TV Sim cada dia mais expandindo, né? O nosso canal para você interagir conosco está aí, o WhatsApp 996224547, pode mandar perguntas, tirar suas dúvidas, né? Hoje nós vamos tratar de um caso muito relevante, de um tema muito importante da nossa sociedade, e a sua participação é fundamental. Antes disso, vamos ver como é que está o trânsito lá fora, comecinho de noite, noite com temperaturas amenas, né? Estamos no outono, já nos aproximando do inverno, e o trânsito fluindo aí normalmente, movimento um pouco intenso em função do horário, né? Mas está tudo dentro da normalidade aqui para a cidade de Linhares, essa imagem panorâmica aí, né? Gente, dia 18 de maio, né, já é celebrado há bastante tempo, né, desde o início do ano 2000, como o Dia Nacional de Luta, né, contra a exploração sexual contra crianças e adolescentes, a violência infantil, infanto-juvenil de modo geral. E nós não poderíamos deixar essa data passar em branco, trouxemos o assunto aqui para a mesa, justamente porque vivemos um período em que esses casos têm surgido, mas infelizmente há informações de uma subnotificação, muitos casos continuam escondidos aí de violência contra a criança e adolescente, agravado pela pandemia. Aqui ao meu lado está a doutora Silvana Soeiro, que é delegada da Criança e Adolescente de Linhares. Doutora Silvana, bem-vinda mais uma vez, tá? Obrigada pelo convite. Estamos mais uma vez aqui servindo, né? Sobretudo a cidade de Linhares com informações. Tá joia. Conosco também a Maíra Ribeiro, que é psicóloga infantil. Maíra, boa noite, como vai? Boa noite, tudo certo. Obrigada também pelo convite. Maíra, aproveitar que você está com a bola aí, digamos assim, você, né, que atende a crianças, né, de modo geral, esse período de pandemia, na sua opinião, de certa forma trouxe um prejuízo ainda maior nesse contexto de um cuidado com as crianças, sobretudo as crianças pequenas mesmo, as menores? Sim, as demandas elas aumentaram muito, né? Acredito que justamente por essa aproximação, que na verdade deveria ser positiva, mas em muitos casos são negativas, infelizmente. Não só em casos de violência, né? Mas em várias outras situações. Em outros aspectos, agravou bastante. Porque aqui a gente está tratando de assuntos que levam até um desfecho criminal, né, doutora? Mas tem um contexto muito amplo essa questão dos abusos contra a criança, né? A negligência, o abandono. Infelizmente, nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe. Existe um mito na nossa sociedade que toda mulher deveria ser mãe, toda mulher pode ser mãe e pai. Tem realmente pessoas que não são aptas para exercer esse
Né? São pessoas que não tratam a criança, que é um ser em construção, um ser em formação, como deveria ser tratado. Foi um acidente, uma gravidez, em alguns Eu não vou falar nem que foi um acidente, porque para mim toda pessoa é um projeto de Deus. Então, assim, não foi um acidente. Não, acidente, eu digo... só aquela pessoa... Às vezes a pessoa quer, sabia? Muitas das vezes que a gente vê que muitas mães querem muito o filho, mas quando... Você tem filho Sim, dá trabalho, dá né? Trabalho. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Gente, eu tenho um filho, mas que é uma questão muito desafiador, complicada. Né? É desafiador. Então, nem todo mundo gosta desse desafio. E quando está diante desse desafio, acaba fazendo coisas que não deveriam fazer. Sejam abusos sexuais, que é o tema, né, que você propôs, como também outros abusos, né? Às vezes agredir a criança com palavras, não ter paciência, brigar demais, doutora, mas eu não posso bater, eu não posso fazer isso. Você gosta de apanhar? Você gosta, né? A gente tem que pensar um pouco em todo mundo, inclusive na criança, como um ser humano. Se colocar no lugar da criança. Se colocar no lugar. Assim, doutora, nós vamos ser presos. A gente não é assim. Para chegar realmente um caso, por exemplo, de espancamento, a criança tem que estar totalmente deformada. São situações complicadas, realmente. Cada caso é um caso, a gente não resolve. Não existe uma receita de bolo, né? Ô Maíra, a gente percebe também na sociedade atual, daqui a pouco a gente vai entrar, infelizmente, nos assuntos mais pesados, né? A gente precisa falar desses temas, né? Nós estamos cercados por notícias e os casos, infelizmente, acontecem. Os que vêm à tona, porque há casos que, infelizmente, ficam escondidos. Mas temos casos aí mais violentos, né? Essa semana tivemos o caso da menina lá de Ecoporanga, enfim... São casos que nos chocam muito. Mas acontece também dentro da família uma omissão que também, às vezes, chega a ser uma agressão tão ruim quanto, né, nesse sentido. O desleixo, o descaso com a criança. Sim. A gente até fala, né, que não existe só uma violência. A violência, ela não vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de outros tipos de violência, né? A doutora está aqui para confirmar isso. Você nunca vê um caso isolado de violência, por exemplo, sexual. Sempre antes veio outros tipos de violência, a negligência, né? Tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente frisa muito isso, né? A criança e o adolescente precisa ter esse amparo, viver num ambiente que não submeta a criança a qualquer tipo de violação, de opressão, de exploração também, né? Então, assim, é nosso dever, enquanto sociedade também, estar atenta a esses sinais, porque às vezes, é o que você falou, a família acaba silenciando por medo, porque na maioria dos casos a gente vê os abusadores são da própria família, né? Então, às vezes, a mãe acha, mas... Né, nos casos geralmente, quando é o pai ou o padrasto que é o abusador. Mas aconteceu, foi sem querer, ou não vai acontecer de novo. Então, é muito importante a sociedade estar de olho também. A escola, creche, hotelzinho, todo mundo está educado nessa parte aí de orientação mesmo para conseguir identificar, né, esses casos. Somos todos corresponsáveis, né? Sim, inclusive, sobre a questão que a doutora falou, gostaria de pontuar que o pai e a mãe que são negligentes respondem pelo mesmo crime. Por exemplo, eu não estuprei minha filha ou meu filho, mas eu fui omisso. Eu não fui lá na delegacia, eu não procurei o conselho, a rede de proteção da criança. Você também pode responder pelo mesmo crime na condição de omissão. Olha, interessante a senhora estar falando, doutora, porque se nós tivemos o caso de Ecoporanga, a gente está citando que foi um caso mais eloquente que nós tivemos nessa semana. Infelizmente, a menina de 6 anos, infelizmente teve morte cerebral, né, morreu. Ela foi agredida, foi abusada, imagino que durante muito tempo, né, pelo padrasto. Uma criança, gente, 6 anos de idade, né? Imagina aí uma criança de 6 anos de idade. Acabou morrendo e a mãe, ela está presa. Nesse caso, a mãe responde por... Assim, o padrasto por homicídio, naturalmente, né, pelos abusos, e a mãe por omissão no mesmo tipo de crime? Então, eu não vou falar desse caso especificamente, porque eu não conheço, exemplo, né? Mas eu gostaria só de especificar. Por exemplo, uma mãe, nesse caso, se o padrasto estiver respondendo de fato por homicídio, a mãe pode sim, deve estar respondendo também por homicídio na condição de omissão. A gente faz uma junção do artigo 121, que é o artigo que trata de omissão, mais o artigo de homicídio, mais o artigo 13. O artigo 13 do Código Penal diz que aquele que tem o dever de cuidar, de zelar por uma pessoa, ele pode responder
responder também por aquele tipo. O dever de agir, ela tinha o dever de agir. Dela, a né? obrigação de agir enquanto mãe. É curioso porque, assim, se a gente for pegar as leis, os casos de omissão são poucos nesse sentido, né, em que a pessoa responde como se fosse o sujeito ativo do crime. Eu não acredito que não é que são poucos. Às vezes nós não conseguimos comprovar que a mãe foi omissa, mas muitas das vezes nós estamos sim apurando. Alguns casos, nós estamos evitando de divulgar muitos casos aqui em Linhares, justamente para preservar as crianças, porque quando nós divulgamos, essa criança acabou sendo exposta, não tem como não se expor uma criança dessa situação fática, e aí é por causa disso. Agora, a mãe responde por homicídio da mesma forma que... Talvez, inclusive, há estudos e há comprovações que, na hora da apuração dos crimes de homicídio, o júri é muito mais rigoroso com a mãe do que com o próprio agressor. Porque a gente espera, enquanto sociedade, que uma mãe defenda sua prole e não que haja dessa forma. O inverso, gente, é algo interessante. Agora, a gente está citando aqui o caso da mãe, né, Maíra? Agora, o contexto familiar é muito amplo, né? E a criança, ela dá alguns sinais, né? Sim, inclusive tem casos de violência que a própria mãe, né, é a abusadora, digamos, número 1 aí, né? A principal. Mas, assim, tá envolvido qualquer tipo de parentesco, né? Tem casos aí de primos, de padrasto, de pais, de irmão, de vizinho, né? Qualquer pessoa tá sujeita. Doutor, e nesse sentido, ao menor sinal, qualquer pessoa, ainda que não seja do seio familiar, mas se tem informação, tem notícia, ela tem essa obrigação também, né? De denunciar, ao menos. Nós temos um tipo no Código Penal que é a omissão, né? Socorro, a omissão de poder. Você realmente deve... Primeiro eu quero dizer, enquanto cidadão, você gostaria que fizesse isso com alguém do seu lado, da sua família? Vamos nos colocar enquanto cidadão, né? Então, qualquer pessoa pode denunciar. Pode nos procurar na delegacia, temos o Disque 100, que é um canal de denúncia. É importante as pessoas saberem que quando você denuncia em canais de anônimos, você não é identificado. Eu não vou conseguir identificar você. A pessoa é totalmente imune de ser identificada. Né? Sem contar que a polícia vai tomar todas as providências para avaliar o caso e verificar. Sim, nós vamos chamar, às vezes, eu fiquei sabendo, né? Os professores são os nossos grandes ajudadores nesses casos, né? E uma das questões que a gente vê em 2020, 2021, que nós estamos sentindo, é essa ausência da escola. E a doutora Neto também pode até falar sobre isso. Então, assim, o professor denuncia bastante. O professor tem nos ajudado bastante com esse trabalho. E, às vezes, eles chegam, aciona o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai nos procurar. Todo mundo da rede de proteção está apta para ajudar uma criança. É só você liga para a polícia, liga para o conselho, converse com alguém que a gente vai saber orientar você a forma de ajudar essa criança. Ô Maíra, esse distanciamento da escola trouxe, imagino que um agravamento também nesse sentido, né? Aquele olhar do professor, que é um olhar de fora, né? Que traz uma visão melhor. Sim, eles são de fato grandes ajudadores, tanto nisso quanto em outros aspectos. Mas isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que ligar e denunciar, igual a doutora falou, vai ser decisivo, sabe? E às vezes não. É só você ligar para falar sobre uma hipótese. Eu acho que pode. Exatamente. Não é nada conclusivo, né? Você observou alguma coisa, até porque a criança, ela dificilmente apresenta esses sinais verbalmente. Então, a gente analisa através do comportamento, às vezes através de algumas marcas. Então, nunca a gente tem certeza. Alguns tipos de violência, como, por exemplo, a violência psicológica, é uma das mais difíceis da gente identificar. Então, ninguém nunca vai saber, de fato, se aquela criança está vivendo uma situação de violência. Às vezes está... não, porque para a criança aquilo não é errado, né? Dependendo da idade. Às vezes ela não tem noção. Principalmente quando parte de um pai ou de uma mãe, como é uma figura que transmite essa segurança, ou que deveria, né, transmitir essa segurança, esse conforto, é uma figura que deve, enfim, oferecer amor, né, cuidado. Proteção e por aí vai. E aí ela fica assim, confusa. Como assim? Essa pessoa, né, não entende de fato o que está acontecendo. Então ela não tem como comunicar uma coisa que ela não sabe que é de fato errada. Então é nosso dever mesmo, enquanto sociedade,
avisar, comunicar, né, ligar para os órgãos competentes, ou no CREAS, no CRAS, na delegacia, no Disque 100, ou enfim, no Conselho Tutelar, para que seja ajuda, avaliado, né? Doutora Silvana, a gente sabe que o judiciário, nesse sentido, a própria Polícia Civil também tem um cuidado muito grande, até em obediência ao ECA, né, que tem essa prerrogativa de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Na hora de fazer essa denúncia, naturalmente, tomar esses cuidados de não expor, né, a identidade da criança também, nesse aspecto. Quando a pessoa faz a denúncia, nós não vamos expor de forma alguma. Inclusive, essa criança, hoje, ela não é ouvida por nós, delegações, ela é ouvida e deve ser ouvida até, inclusive, por um psicólogo. Hoje, nós estamos ainda em construção desse ambiente adequado para a criança, mas é feita uma escuta especializada, onde a criança é ouvida, inclusive, ela deve ser ouvida uma única vez, para se evitar. E hoje, o Estatuto prevê isso, e as leis especiais também sobre essa questão têm resguardado isso, para ela não ser revitimizada, para ela não ser ouvida várias vezes vivenciar novamente aquele sofrimento que ela teve. Que é um trauma, muitas vezes, assim, em alguns casos até irreversível, né, Maíra? Dá muito trabalho para reverter uma situação dessa. Sim, e dependendo do tempo que isso vem acontecendo, da constância, enfim, depende de muitas coisas. Isso pode gerar até prejuízos neurológicos na criança, emocionais e por aí vai. Aliás, uma das táticas de abusadores, a gente, né, vê a ciência muitas vezes divulgar, é exatamente usar esse fator psicológico de pressão sobre a criança e sobre a própria mãe, muitas vezes, né, que é enquadrada às vezes por omissão, mas ela está numa situação às vezes ali de, né, está encurralada. É por isso que a gente investiga. Tem que ver cada caso é um caso. Por exemplo, eu tenho que ver se essa mãe realmente estava sob uma pressão psicológica que ela não pôde agir. Ou se ela poderia agir e não agiu. E não agiu porque não quis, né? Isso, aí a gente verifica. Tudo isso tem que ser levado em conta. Bom, vamos ver como é que está esse dia 18. Foi um dia que foi marcado também por ações pelo Brasil. Aqui em Linhares não foi diferente, né? Tem imagens, estão prontas as imagens? Tivemos aí panfletagem, divulgação no centro da cidade. Essa turma aí, né, gente, fazendo esse trabalho bonito do dia 18 de maio, o dia de enfrentamento à violência sexual, abuso sexual contra criança e adolescente. O Disque 100 que está ali, que é um telefone fácil de gravar, um número fácil. E é interessante que ele está integrado, né, doutora? É um grande arcabouço de segurança, né? Nós temos uma rede de proteção. Todos nós estamos trabalhando junto. Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, CRAS, CREAS. O CRAS e o CREAS também são nossos grandes aliados, porque às vezes lá no CREAS e no CRAS eles conseguem verificar essa situação. Então, assim, o Conselho Tutelar, não posso esquecer do Conselho Tutelar, que age rapidamente nessas questões, inclusive levando a criança, levando os pais e fazendo um relatório para que a gente possa tomar as devidas providências. Gente, é algo muito grave, a sociedade precisa tomar pé dessa situação, porque a gente não pode cruzar os braços, né, Maíra, diante de algo tão grave, né? Não, jamais. Afinal de contas, é o futuro de muitas dessas crianças que está em jogo, né? Em alguns casos, geram danos na criança, né? Que, igual você falou, às vezes são irreversíveis, né? Prejuízo escolar, casos de ansiedade, de depressão, de isolamento social. Essa criança pode vir a ter dificuldade aí numa socialização, numa confiança aí futuramente num possível cônjuge. Então, são uma série de danos aí à vida da criança, né? E do adolescente. Pois é, gente. A gente teve um avanço, né, doutora Silvana, nesse sentido, em termos de legislação, mas ainda estamos aquém do necessário, né? De estrutura. Nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trouxe realmente um arcabouço muito bom. Nós tivemos algumas leis que vieram agora posteriormente, que é a escuta especializada, o depoimento especial também, que nos deu um arcabouço. Nós precisamos hoje, enquanto poder executivo e legislativo, aparelhar esses órgãos de proteção, contratando inclusive mais psicólogos, porque eles sim, e os assistentes sociais estão mais preparados do que nós, polícia, para atender essa criança e dar um pouquinho mais de apoio. Então, assim, nós temos uma legislação bem esparsa. E nós temos um tipo, né, o código previu agora um tipo
especial para criança, com a pena um pouquinho superior ao estupro normal, que é o estupro de vulnerável. Então, existe realmente uma legislação que atende a criança. É importante lembrar que, às vezes, as pessoas confundem, né, pedófilo e o abusador. Né? Pedófilo é uma doença, né, uma doença que a pessoa tem. E o abusador pode ser qualquer pessoa. Aliás, né, Maíra, a questão do pedófilo, nem todo pedófilo pode ser um abusador. Pode existir um pedófilo que não tenha abusado de... Exatamente, são coisas diferentes que às vezes as pessoas se confundem. Ele né? tem um potencial maior, digamos assim, ou não necessariamente? É porque, assim, às vezes o abusador, ele acha que ele não é de fato abusador. É um carinho diferente, porque, olha só, a gente vê muitos casos onde a família, ela coisifica a criança. Então, é um objeto que eu, enquanto uma pessoa que tem direitos e o poder sobre aquela criança, eu posso cuidar dela como eu quiser. Inclusive, no caso da violência física. Às vezes, o pai tem aquela desculpa que é para educar e não tem noção do quanto ele está agredindo aquela criança. Até o momento que, às vezes, mata a criança, né? De tanto que ela apanha. Mas, de fato, assim, às vezes a pessoa acha que não se enquadra nesse termo de abusador, porque é um carinho diferente, porque a criança permitiu, né? Tu acha que é normal. Exatamente. E por aí vai, né? E aí entra essa questão de poder sobre a criança mesmo, mas o abusador nem sempre ele se encaixa mesmo no quadro de pedofilia. São coisas distintas, sim, né? Sim. É importante dizer por que essa diferenciação é muito importante, porque às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali não é ele não é um pedófilo, mas ele pode ser um abusador. Ele pode estar do seu lado e ser uma pessoa que você conhece, e ele pode ser o abusador. Ou seja, um abusador sem distúrbio mental nenhum, sem uma doença o abusador nenhuma. não tem distúrbio mental. E qualquer idade, ele pode uma abusar também, né? Ele pode abusar. No dito popular seria um sem vergonha, né? E são pessoas geralmente que estão próxima da criança, porque a criança confia. Sim, ela acha que aquela pessoa, ela acha inclusive às vezes que a criança acha que ela pode fazer isso. Não é como a doutora falou, que é um carinho especial que a pessoa tem, né? Mas aquilo ali é abuso. Mas aí é que entra também o cuidado da polícia na hora de investigar, de saber até que ponto aquilo se constitui um abuso. É porque existe uma diferença entre a conjunção carnal e os atos libidinosos. A conjunção carnal é realmente quando há vamos supor, o sexo, realmente a penetração. Sim. Os atos libidinosos podem ser passar a mão no corpo da criança em algum lugar, né, que são lugares de cunho realmente sexuais. Então, tanto atos libidinosos como a conjunção carnal é estupro de vulnerável. No caso das crianças e adolescentes é estupro, não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. Às vezes as pessoas falam, porque mas não teve conjunção carnal. Doutora, nós levamos para fazer o laudo e o médico falou que não teve rompimento. Não é tão mas simples isso aí assim. não é. E uma importante dizer para você, pai e mãe, que o efeito é o mesmo. Teve conjunção carnal ou teve ato libidinoso, a criança vai sentir e vai fazer mal, vai trazer danos psicológicos que dificilmente serão recuperados. Né? A doutora é psicóloga, ela sabe disso. É muita terapia para que essa criança volte a ser uma criança ou um adulto normal. Porque ela vai ser uma pessoa triste, ela vai ser uma pessoa amargurada, ela vai ser uma pessoa que não confia nas pessoas. Porque se ela não pôde confiar naquela pessoa que estava ao lado dela, e geralmente são padrastos, pais ou mãe, se ela não pode confiar nessas pessoas, que é pessoas que ela achava que deveriam amar, em quem ela pode confiar? Então, traz para o adulto um problema muito sério. Crianças abusadas, elas são pessoas que vão ter problemas psicológicos que são difíceis de reverter. Gente, veja aí a gravidade da situação. Estou conversando com a doutora Silvana Soeiro, que é delegada da criança e adolescente aqui no município de Linhares, e também a psicóloga, a Maíra Ribeiro, psicóloga infantil, falando um pouquinho, né, dos traumas que as crianças e adolescentes podem sofrer, né, após os abusos sexuais, e falando também sobre as demandas, né, que chegam à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Linhares. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo daqui a pouquinho, vamos ter a participação também do Conselho Tutelar, que tem um papel fundamental na proteção dos direitos da criança e adolescente. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje, falando nesse dia 18 de maio sobre o Dia Nacional, né, contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente, uma data que infelizmente
a gente não tem muito o que comemorar, que infelizmente os casos estão crescendo muito. São Mateus, a gente tem a informação que chegou agora há pouco da nossa reportagem, os casos subiram pelo menos 3 vezes, as denúncias, né? Agora a gente não conta aqui os casos que estão escondidos, né? Que aí realmente traz a gente pode ter uma subnotificação aí, né, doutora Silvana? Então, o que nós sabemos e temos assim um pouco de certeza é que em 2020 e 2021 realmente nós temos uma subnotificação. Por quê? Porque de fato nós perdemos o nosso grande instrumento de denúncia, né? Os nossos guardiões, que são os professores. Então, assim, muitas denúncias chegaram, assim, mas não foram tantas. O número, gente, é mais ou menos do que o 2019, mas pelo número de 2020, eu acredito que seria maior ainda se a escola estivesse funcionando. Pois é. Ô, Maíra... É só uma questão que eu gostaria de deixar e falar para os nossos ouvintes, que este dia foi escolhido devido à morte de uma criança de 8 anos de idade, que foi a Araceli, que ela morreu, foi estuprada, espancada, 70, né? Morta. Na década de 70, ele jogou ácido nessa criança, essa criança ficou desconfigurada, e por causa desta morte, que infelizmente não teve punição, nós tivemos esse dia homenageado, uma homenagem que é ruim, né? Porque triste, não gostaríamos, né, que ela tivesse morrido, mas é importante dizer que esse dia não foi escolhido à toa, esse dia escolhido foi realmente como um dia marco para o Espírito Santo, que foi a morte de Araceli, e acabou marcando o país inteiro, porque foi uma lei que foi feita em âmbito nacional para que fosse escolhida a data que Araceli faleceu. Pois é, e é por isso, gente, que esse dia, né, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é celebrado dia 18, exatamente como disse a doutora Silvana, no dia 18 de maio, né, a morte da Araceli, uma capixaba, e teve repercussão mundial esse caso aí, né? Ô Maíra, agora sim, a gente falava aqui durante o intervalo sobre os sinais, né, que a criança, sobretudo, quanto menor, acho que mais complicado é expressar, mas os sinais que a criança deixa ou dá para quem está ao seu redor de que está sendo abusada. Você poderia pelo menos dar alguns exemplos assim para a gente entender? Sim. Inclusive eu falei lá atrás, a criança ela dificilmente vai verbalizar para a mãe ou para o pai ou enfim, para quem seja, que ela está sofrendo algo, porque nem sempre ela identifica isso como algo negativo. Então, a gente tem que ficar atento principalmente aos sinais comportamentais. Então, uma mudança brusca de comportamento, uma criança que às vezes era extremamente calma e de repente começou a ficar um pouco mais agressiva, ou ao contrário, uma criança que era alegre, né, espontânea e de repente está mais isolada, triste. Questões escolares também, baixo rendimento escolar ou dificuldade nesse empenho, né? Também tem a questão de quando a criança é muito nova e você percebe que ela está com comportamentos ou até na fala mesmo, com essas encenações sexuais. Que não condiz com a idade dela. Exatamente, que você percebe que não é apropriado para a idade, ela está falando ou está se comportando de tal forma. E aí você já tem que ficar um pouco atento, né, nesses comportamentos e outros também, marcas, né, pelo corpo, ou uma criança que está com muito medo, muitos pesadelos, ou para encontrar alguém ou ficar com alguém sozinho, ela sente muito medo, fala que não quer ficar. Chora muito. Exatamente, se sente muito ansiosa ou com sinais depressivos mesmo. Então tem que ficar atento. Sim, são muitos sinaizinhos, né? Mas a gente tem que analisar bem. Quem é pai, quem é mãe ou quem está próximo ali sabe quando está um pouquinho fora, né, do natural dessa criança, então é bom ficar atento. Eu imagino que exigir da criança uma resposta verbal, aí acho que é até piorar a situação, né, doutora? A criança não tem, às vezes, essa malícia. Às vezes ela fala, né? Você começa... Às vezes ela fala por meio dos bonecos. Ela fala assim, fulano tá mexendo, e ela vai pegando a bonequinha, ou o boneco e vai fazendo, demonstrando. E os pais têm que ficar atentos a isso. Eu falo nós, porque eu também sou mãe, e eu, enquanto mãe, também estou falando para vocês. Nós temos que não exigir da criança certos comportamentos. A gente foi ensinado, eu pelo menos fui ensinada, que eu deveria sempre cumprimentar todo mundo, que eu deveria abraçar todo mundo, que eu deveria ser... Só que nem sempre é assim. E às vezes aquela criança tem uma repulsa por uma pessoa, você deve respeitar. Porque às vezes isso é um sinal de que ela não quer ter contato com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa foi evasiva, talvez aquela pessoa fez alguma
atitude ruim, né? Começou a falar coisas que não deveriam falar para ela, que é tipo de um abusador. Então, a gente tem que respeitar um pouquinho isso na criança. Tomar cuidado, porque o abusador costuma, às vezes, dar dinheiro, dar bala, às vezes que dá celular. Peguei casos, inclusive, que o abusador deu celular para a criança. E hoje, né, todo mundo quer ter um celular bom, né? E tem crianças, às vezes, um pouquinho de 8, 9 anos, que pode ser que seja aliciada nessas situações. Sentido, né? Então, o pai também tem que estar atento a isso. A criança está... O tio está dando doce demais, o tio está dando dinheiro, o tio está dando coisa... Então, começa a observar. Não estou dizendo para você julgar e já falar que aquela pessoa é um abusador. Estou dizendo para você observar e, se precisar, nos procurar. Porque pode ser que seja, porque a maioria dos abusadores utiliza deste artifício para atrair a criança e poder fazer aquilo que não deveria fazer com essas crianças. Ô, Maíra, eu imagino que o olhar atento de mãe, de pai, é fundamental nesse sentido, né? Porque cada pai, cada mãe, no mínimo, conhece seu filho, né? Eu deveria, pelo menos, né? Sim, e é muito importante a gente não só falar para as pessoas ficarem atentas ao comportamento, mas também a prevenção antes de que ocorra, sabe? Então, quando a criança ela tem essa base, esse conhecimento de, fulano só pode ir até limite com você, só pode mexer nas partes íntimas na hora do banho, e tem o tipo, né, a forma como se não se é qualquer mexe. pessoa. Exatamente. Então, a criança, ela saber o que ela deve permitir, até onde o outro pode ir com você, já é Você assim, achava, então, já ir instruindo a criança, já Sim, pequenininha nesse sim, sentido? é extremamente necessário. O banheiro da escola, não ficar com certas brincadeiras, Sim, nesse sentido? O meu filho, por exemplo, ele começou a ir para a escola com 1 aninho. E desde então eu já ia falando, meu filho, a tia, você pede a tia para ir no banheiro, mas tem que ser assim, assim. Se a tia fazer assim, você fala com a mamãe. E isso é muito importante também, a criança se sentir segura para chegar até você e falar. Porque se você é uma mãe ou um pai que sempre quando o seu filho chega para falar qualquer coisa, você ignora ou briga ou fala que é invenção, a criança nunca vai se sentir segura de falar se acontecer alguma coisa. Né? Exatamente. Doutora Silvana, a senhora falava de uma coisa aqui interessante, que assim, além de covarde, né? Porque infelizmente não tem outro adjetivo para tratar uma pessoa que infelizmente abusa do próprio filho, da própria filha, como os casos que a gente vê dos poucos casos que são divulgados, né? Porque até pela questão da proteção da identidade da criança não se pode fazer uma publicidade, mas enfim, dentre os casos mais eloquentes, a cara de pau de negar num depoimento que abusou da criança, quando tudo prova que o camarada cometeu tal crime. Né? Primeiro que dificilmente a criança mente, tá, gente? Existe, inclusive, dados que 92% das crianças não mentem nessas situações. Então, 92% das crianças que relatam abuso, né, quando são ouvidas, elas não mentiram. 8% pode ter mentido, só que 3/4 desse 8%, geralmente, quando mente, é porque um adulto induziu essa criança. Então, assim, é menos de 1% das crianças que, de fato, mente. E a criança, 92% é realmente um número expressivo para você ter uma credibilidade maior no seu filho quando for falar. O abusador, na maioria das vezes, gente, eles mentem, eles falam que não, eu nunca... Até porque é um crime que a sociedade ela não aceita. Né? O presídio não aceita, justamente por conta disso, esse tipo de pessoas, eles não ficam no mesmo local que os outros presos, porque senão eles morrem no presídio. Então, a sociedade não aceita, geralmente, quando estão no local e a sociedade sabe, a população já vai lá querer matar. Então, eles querem manter... Eles nunca confessam, justamente por causa disso, para que eles possam ter aquele ar de bonzinho, como eles fizeram com a criança, eles poder manter, né? Vou manter essa questão, eu sou bom, postura, de forma alguma, eu sou a postura. Dificilmente, eu tive pouquíssimos casos em que o abusador disse que fez. Os casos que eu tive foram tão poucos que dentro dos meus relatórios são até insignificantes. Geralmente ele mente. Ô Maíra, e geralmente às vezes é uma pessoa dissimulada também nesse aspecto, né?
Às vezes é aquela pessoa acima de qualquer suspeita, né? Uma pessoa de... Não, eles não têm cara, né? Não tem cara de bandido, Quem dera, se digamos tivesse, assim. a gente já identificaria de longe. Mas são pessoas que sempre estão acima das suspeitas e é muito importante também quando a sociedade ou o familiar, parente, enfim, identificar que essa criança está sofrendo algum tipo de violência, se você tiver condições, retirar imediatamente do ambiente, né? Possível. Sim. Aliás, nesse sentido, o judiciário é muito ágil, né? A polícia também. Sim, nós somos muito ágeis. Inclusive, nós temos, assim como a Lei Maria da Penha possui uma medida uma medida protetiva em favor da mulher, também no Estatuto da Criança e Adolescente há previsão de uma medida de proteção para a criança, e ela é afastada daquele ambiente. Caso, por exemplo, o ambiente que esteja o agressor e a mãe está sendo omissa, ela pode ficar com um parente próximo, uma pessoa que nós vamos verificar quem pode, né, sobretudo o conselho tutelar nesses casos, verificar com quem essa criança possa ficar, ou, às vezes, inclusive, pode ir para uma casa de acolhimento, onde estará lá com todo o apoio de psicólogos e assistentes sociais que tem aqui no nosso município. Doutora, eu recebi até informação aqui, uma pergunta do cidadão, dizendo assim, que em alguns casos demora um pouco a resposta da polícia, do próprio Ministério Público. Mas há nesse contexto a questão do cuidado também na hora de apurar o caso mais a fundo, e essa resposta até demorar um pouquinho nesse sentido? A demora, para mim, não existe. Nos casos em que deve ser rápido, nós somos rápidos. Há casos que demoram, são casos de dúvidas. Casos que eu também não posso ferir o direito do abusador, caso ele seja abusador. Porque, pensa bem, eu vou colocar dentro de uma prisão uma pessoa que também não é legal. Em tese é inocente, né? É inocente, certo? Não, mas assim, o abusador ele vai ser preso, ponto. Em algum momento. Agora, pode ser que aquela pessoa não é abusador. Pode ser que aquela denúncia não seja correta. Pode ser que tenha uma outra história por ali. E nestes casos, a demora, ela não é uma demora por uma burocracia, por nada, mas é por uma segurança judicial, que eu também devo dar a todos os cidadãos. Aliás, gente, a gente vê o clamor social, às vezes quando ocorrem casos como esse que são divulgados, as pessoas se revoltam e querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso não se pode fazer, né? Aliás, se alguém pensa assim ou age dessa forma, certamente está cometendo um crime, é fazer a denúncia, aguardar a investigação e a justiça cumprir o seu papel, né, doutora? Nós vamos agir rapidamente se tiver indício suficiente para prender. Eu não tenho pena. Daqui a pouco pena eu tenho dessa criança. Sem dúvida, tem que ser protegida imediatamente. Daqui a pouco eu vou pedir para a senhora explicar como é o passo a passo, né, a partir da denúncia nesses casos. Maíra, em relação aos sinais, a gente falou aqui dos sinais não verbais, e a caso, por exemplo, de crianças que se mutilam, se automutilam, quando isso revela que elas podem estar sofrendo algum tipo de abuso também, nesse sentido? Não é um caso para se generalizar, porque a gente vê muito caso de automutilação dentro da depressão. Pode estar relacionado a outra coisa. Sim, sim. Inclusive, geralmente, esse ato de se cortar é mais na faixa etária de adolescência, né? Em crianças é um pouco difícil de ver. Eu, por exemplo, nunca peguei um caso de abuso que tenha relação com automutilação, mas a gente vê na literatura, inclusive, que sim, é um dos sinais, né, para a gente ficar atento. Mas, assim, eu acho que, independente de ser uma automutilação ou de ser um outro tipo de agressão, de autoagressão, ou uma mudança muito significativa no comportamento, a gente tem que ficar de olho. A mãe ou o pai, enfim, quem está ali junto principalmente, né? Porque, às vezes, igual a gente estava falando aqui no intervalo, às vezes a mãe coloca o amor que tem pelo cônjuge acima do amor pelo filho. E, assim, além dessa noção, desse ato de ser mãe que deve ser colocado à frente, você também tem que colocar à frente que é seu dever cuidar daquela criança. Então, acho que não tem amor no mundo, né, que supere esse tipo de comportamento. Nos atendimentos que você faz lá, já ocorreu, imagino que a reação da pior possível, de uma criança chegar lá para ser atendida e apresentar um sinal e de cara você já vê que é um caso de abuso? De um pai ou de um padrasto? Já chegou de todos os tipos. Já chegou o caso de criança que veio para ser atendida com outra queixa
E ao longo, né, do desenvolvimento da terapia, a gente foi percebendo esses sinais e lá na frente descobriu que era um caso de abuso. Já teve caso da própria mãe identificar em casa, gravar, filmar e tudo mais, e já vir para poder tratar essas questões, mas já veio já com a denúncia feita, tudo certinho. Formalizado, Sim. né? Aliás, o psicólogo fica numa situação complexa aí, né? Porque tem a questão da relação com o paciente, mas tem a questão legal, né? É muito difícil porque teve um caso específico que era um parente um pouco mais distante e a mãe não queria que ocorresse a denúncia. Eles iriam fazer entre eles a exclusão, no caso, né, do familiar, mas eu, enquanto profissional, que também tenho o dever com a criança, não posso fazer isso. Não pode fazer isso, Não, né? Então eu já comuniquei que não tinha acordo, eu tinha que denunciar. Ô, doutora, nesse sentido, quando se trata de criança, o estupro é um crime a denúncia ela é obrigatória, independente se a pessoa queira ou não queira, né? Se é Sim. parente próximo ou não. É um crime obrigatório para qualquer pessoa que souber, né? Sobretudo os profissionais, eles têm que agir, eles têm que falar, porque eles têm o dever, né? Existe um crime específico para aquele que não notifica esses casos. Então, por exemplo, a mãe, foi o irmão dela, o tio da criança, então não queria que divulgasse. Não existe isso. Não existe isso. Como eu falei, você está cometendo um crime de omissão. Está cobertando um Você está criminoso. sendo tão estuprador quanto a pessoa, mas na forma omissiva. Você não está agindo, mas está omitindo. Gente, parece esquisito, parece estranho, mas existem casos, né, de pessoas que tentam proteger os abusadores. A doutora Silvana já até citou aqui, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o nosso terceiro e último bloco. Voltamos com o Bate-Papo das 6, nosso último bloco, né, os minutos finais aqui, um assunto muito importante. Estamos falando sobre a violência sexual contra criança e adolescente. É um dia que está marcado na história, né? Lembramos aqui da Araceli, brutalmente assassinada, estuprada na década de 70. É um fato lamentável, mas que precisa ser lembrado, né, para que nós não esqueçamos de que as crianças estão sofrendo, gente. Muitas crianças. E aqui, doutor, a gente falou sobre as denúncias que chegam. Quero crer que a maioria vem de famílias de menor poder aquisitivo, mas infelizmente os abusos também ocorrem em classes altas, né? Esse tipo de crime é um crime muito democrático. Ele acontece em qualquer lar. Eu já peguei pessoas de alto padrão aquisitivo mesmo, e pessoas de baixa renda, né? Eu trabalho um tempinho nessa área e eu posso dizer isso com toda certeza. Não existe esse critério de que é para pessoas de baixa renda ou a pessoa de um poder aquisitivo maior. Inclusive, quando a pessoa chega aos nossos olhos, né, nossos ouvidos, essas questões, o conselho tutelar, o professor, ninguém aceita esse tipo de crime. Então, as pessoas não têm isso de esconder quando realmente sabe, assim, o de fora, né? Às vezes a família escondem para proteger, mas geralmente as pessoas do conselho tutelar, então o conselho tutelar age, seja pobre ou seja rico, né? É democrático, é para todo mundo, infelizmente. E as crianças sofrem, né? Tanto de baixa renda ou de poder aquisitivo. Ô Maíra, e a internet oferece muitos riscos nesse sentido, né, para a criança? Com certeza. Internet oferece tantos riscos nesse sentido quanto em outros também, Exato. né? Mas assim, os pais têm que estar atentos, têm que monitorar mesmo, têm que limitar. Esse negócio de dar celular na mão do filho pequeno e deixar por conta, não dá pode. certo, não. Não pode, não. Tem que ficar de olho, limitar, se possível, travar algumas coisas, deixar só coisas específicas para a criança ver, de acordo com a idade mesmo, porque às vezes você acha que a criança está jogando, tá mesmo jogando, mas quem está jogando ali do outro lado é uma pessoa de outra cidade, né? de outro estado. É importante os pais monitorarem isso. Eu tive um caso assim, que é importante para passar para os ouvintes. De um pai que todos os dias ele monitorava o celular. Todo dia ele, a criança ia dormir, antes da criança dormir, ele olhava. O celular da criança. E uma dessas olhadas dele, ele descobriu que a filha tinha sido abusada. Porque o abusador era uma pessoa próxima e mandou uma mensagem, e ele descobriu, ele achou estranho, aí conversou com a criança e descobriu. Então, assim, outro caso que eu tive, todos esse caso e esse que eu vou contar também é de Linhares. A mãe, a criança estava conversando com a amiguinha
E a amiguinha falou bem assim, mãe, a coleguinha, você já falou para sua mãe o que está acontecendo? Essa situação você tem que falar, você não pode esconder. Ela tinha sido abusada, inclusive com conjunção carnal, com laudo, tudo certinho. E aí a mãe pegou, achou estranho, pegou e falou assim, fulana, o que está acontecendo? Não, aí ela falou. Uma conversa com a amiguinha, a mãe... E aí, para piorar a situação, a irmã também tinha sido. E a irmã não contou para a mãe com medo de desfazer a família. Porque tinha sido alguém da família, não queria desfazer. Aí nós acabamos descobrindo da família 10 casos. Meu Deus, que coisa. Com esse mesmo abusador. Então, assim, os pais precisam monitorar. Tem que estar atento, né? Gente, vou pedir aqui a nossa produção para colocar o vídeo, a fala do Rony Preato, né, representando aqui o Conselho Tutelar, que tem esse papel muito importante. Olha, você não tem ideia da importância do Conselho Tutelar nesse contexto de defesa dos direitos da criança e adolescente. O Rony resume um pouco. O Maio Laranja é uma campanha de combate à exploração sexual de criança e adolescente, né? Então é o combate de exploração sexual à criança e ao adolescente. E todos nós somos chamados a estarmos participando deste momento, né? Este mês especificamente trabalha essa temática. É um caso muito triste que acontece, né, com criança e adolescente, infelizmente, e que vem crescendo cada dia. Não só na questão do abuso e exploração sexual, mas também na questão de agressão. E a gente pede até a colaboração da sociedade em geral, né, que é dever de todos, do Estado, da sociedade, né, da família, estarmos zelando pelo direito da criança e adolescente. Então a gente pede a atenção de todos, se verem, se souberem, que façam a denúncia. Realmente esses números eles vêm crescendo, né? Tem um caso muito interessante, que é a questão do estupro vulnerável, né? O Estatuto da Criança fala que é proibido, né, por lei, não pode, é crime você manter relação sexual com criança e adolescente abaixo dos 14 anos de idade. E esse número vem crescendo muito. Muitas das vezes é falado, foi consensual, mas é crime, não pode manter relação sexual com criança e adolescente abaixo de 13 anos. E a partir do momento que isso acontece, todos os procedimentos são feitos. Se chega ao Conselho Tutelar, nós encaminhamos a delegacia para poder registrar o boletim de ocorrência e vamos fazer todo o acompanhamento. Então a gente quer deixar bem claro, porque muitas das vezes a pessoa acha assim que foi consensual, não é estupro. É sim, é estupro, porque abaixo de 14 anos não é permitido manter relação sexual com criança e adolescente. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, que existem vários meios de denúncias que podem ser anônimas. Muitas pessoas, elas se omitem por medo, né? Mas a gente pode, Disque 100, né? O Disque de Direitos Humanos, a denúncia ela pode ser feita anônima. Nós aqui em Linhares temos 2 conselhos tutelares, né? Tem o Regional 1, que atende aqui no bairro Centro, essa região para cá, e o Regional 2, que é situado no bairro BNH, atende a região para lá. Conselho Tutelar Regional 1, telefone 99857-7964. Regional 2, 99857-7562. A denúncia ela pode ligar, pode ser feita anônima, não precisa se identificar, nós não precisamos ter esse medo, nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu acho que o mês, né, o Maio Laranja, ele já vem para conscientizar, para chamar a atenção de todos. Nós não podemos ser omissos, devemos fazer a nossa parte. Tempo maior. Olha aí, obrigado ao Rony Preato e aos conselheiros tutelares, de modo geral, nossos cumprimentos aí, parabéns pelo trabalho, né? Então, gente, na dúvida, né, acione o Conselho Tutelar, acione o Disque 100, tem todos os canais aí para você acionar. Olha, estamos nos minutos finais aqui, quero agradecer muito aqui a Maíra Ribeiro, psicóloga infantil. Maíra, obrigado pelo alerta aqui, pelas explicações, tá? Eu que agradeço nesse dia, principalmente, né, que é tão importante falar sobre um assunto muito relevante e que as pessoas precisam mesmo se conscientizar. Muito obrigada. Tá, joia. Doutora Silvana, mais uma vez obrigado pelo alerta que a senhora trouxe aqui, né? Imagino que a delegacia está lá de portas abertas para esse tipo de caso. Queremos dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo que a delegacia está de portas abertas, né, para qualquer denúncia envolvendo a criança e adolescente, que nós estamos aqui para ouvir e nós temos que resguardar e proteger essas crianças. Então, você que está me ouvindo, se souber de qualquer caso, não só estupro de vulnerável, mas maus tratos, abuso, nos procure o Conselho Tutelar, procure os órgãos de proteção, porque nós estamos aqui para proteger as crianças. E temos que lembrar que o futuro é agora.
Não né? pode esperar. A criança não é o futuro do amanhã, não, ela é o hoje. E ela precisa de ser protegida agora. Tá aí, gente, o alerta feito, né? Esperamos ter contribuído com esse programa, né? Levando até você essa temática tão importante, tão sensível. A gente vive um momento realmente difícil na nossa sociedade e é preciso estar atento, né? Eu não vou me meter porque não é filho meu. Não, você tem obrigação de se meter sim, né? Se sabe de algum caso, tem ideia de que está ocorrendo uma violência, uma violação, é obrigatório, né? Tem que se meter e denunciar e procurar ajuda e os meios necessários para solucionar o problema. Esse programa tem reprise nesta quarta pela manhã. No domingo à tarde também você nos acompanha na reprise a partir das 2 da tarde, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. E nesta quarta às 18 horas, Medicina e Saúde, aqui no nosso Bate-Papo das 6. Continue conosco, TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.